Meus irmãos amados, a paz e a graça do Senhor. Shalom, shalom, shalom. 3 shalom, né? Shalom vem da raiz, shalom, paz, pacífico, saúde, fortaleza, muita bênção. Aqui, professor Ilmar Satemeri Keller Kaiser, de Ladinha, Minas Gerais, região da Zona Mata Mineira, região Sul Capixaba, com o nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que tem essa logomarca aqui, que temos o Seminário Tabernáculo, a instituição religiosa chamada Tabernáculo. Também temos o Seminário Bereshit e a Faculdade Bereshit. Nós estamos gravando as aulas de VTB, não, de Etiologia Bíblica, primeira fase. Nosso curso base é dividido em 6 blocos de 6 matérias. 6 matérias, 6 vezes 6, 36. Nós estamos gravando a aula do bloco 5. Essa matéria do bloco 5 chama Etiologia Bíblica 1. Nas aulas anteriores, já fizemos aí umas 9 aulas, nós já falamos de vestuário, já falamos da habitação. Agora chegou a hora de falar sobre atividades domésticas. E aí vamos estudar nesse item, atividades domésticas, como é que era o café da manhã, o jejum, a moagem, né, as mosas, como é que fazia, moía as coisas, farinha e outras coisas mais, suprimento de água, as compras no mercado, se ia no mercado, se não ia, como é que fazia com o pão, assar o pão, a parte daquela dormida, aquela sonequinha depois da comida, que é a sexta, a refeição noturna, o jantar, habilidades, a lavagem. Então esse era o nosso assunto dessas aulas agora, que nós iniciamos nesse momento. Vamos começar então falando sobre o café da manhã, né? Café da manhã não era uma coisa que não existia muito naquele tempo. Desde jejum a palavra não ocorre no texto bíblico. E então a gente encontra alguma referência sobre refeições, por exemplo, almoço, se encontra jantar, mais no Novo Testamento, e ceia, também mais no Novo Testamento. Mas então sobre mais ou menos no horário de almoço, meio-dia. A gente encontra a referência disso lá quando os irmãos de José foram encontrar com José no Egito, ele preparou para ele, né, aquela refeição, aquele almoço, aquela coisa muito chique, ao meio-dia. Está lá em Gênesis 43, 31. E aí conta a história lá. Comer pão. A alimentação naquele tempo não havia essa alimentação que nós temos aqui, né? Arroz, feijão, leguminosas, batata, essas coisas. Não havia naquele tempo. Tudo era a base de pão, né? Pão e carne, vinho era o que era usual. E até Jesus cita aquele caso do amigo, né, importuno, a parábola de Lucas 11:5, que chegou à meia-noite pedindo 3 pães emprestados, que tinha chegado um amigo dele e tal. E o dono da casa já estava na casa pobre, que tinha um cômodo só, estava deitado com os meninos, falou que não ia abrir, mas a insistência acabou abrindo, né? Sobre jantares, a gente encontra a parábola das bodas, né? Mateus 22, 4, Lucas 11 fala sobre isso, Lucas 14 e João 21. Jantou com os fariseus. Volta e meia você achava Jesus jantando com os fariseus, e jantando no Mar da Galileia ali após a ressurreição. Você encontra ele lá no Mar da Galileia, Jesus depois de ressuscitar, marcou que iria para a Galileia e eles estavam pescando, ele na praia já estava movimentando ali, tinha um peixinho assado, tinha uma coisa ali para eles alimentarem. E em Lucas 14 Jesus diz, quando fizer um jantar, não convida os ricos não, convida os pobres, os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, né? A ceia, então, era depois do jantar. Então tinha um almoço, né? Tinha alguma coisa que se tomava de manhã, às vezes não tem citação na Bíblia sobre isso. Tem o almoço, que é a refeição que a gente encontra aí no meio-dia, o jantar, geralmente parte da tarde, não sabe a hora, e a ceia, que geralmente é uma coisa mais quase na hora de dormir, né? Ou então também chamado de ceia, um banquete festivo, uma festa muito grande. Então Jesus andou participando de algumas dessas ceias, né? Herodes, a mais famosa que a gente tem no Novo Testamento é a ceia de Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, que morreu no ano 4 a.C. Ele era o tetrarca da Galileia, e Arquelau ficou na Judéia, e mais 2 irmãos dele ficaram lá para cima. E então, naquele dia do seu aniversário, ele deu uma grande ceia, um grande banquete para os tribunos, para os grandes, os príncipes. E foi naquela noite que Salomé pediu, então, né, a enteada de Antipas, que era casado com a mulher, que tinha roubado a mulher do seu irmão Filipe, né, Então, aí Herodes tetrarca faz essa festa aí, nesse dia, e a ceia para os seus grandes, os tribunos. E nesse dia, ele pede a cabeça, então, de João Batista, né? Lucas 14, 16 tem a parábola da grande ceia, que faz aqueles convidados, e esses convidados, cada um vai se excusando, né? O dever do servo é preparar a ceia,
Jesus, depois da ceia, tomou o cálice, aí a gente encontra falando da ceia também, entra na ceia do lado, a ceia da igreja, né, lá em 1 Coríntios, ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, 20. Eu recebi do Senhor, que também eu escrevi, que Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, aquela liturgia da Santa Ceia, né? Mas a gente encontra ainda Jesus, antes de morrer, a ceia em Betânia, ali na cidade de Betânia, ficava pertinho do Monte das Oliveiras, perto de Betfagé, né? Casa das Tâmaras, Casa dos Figos, e depois o Monte das Oliveiras, o horto, né? O jardim onde ficava ali. E ali a gente encontra com ele, Lázaro estava à mesa, Marta se via, João 12. Em João 13 nós temos então, depois que acabou a ceia, Judas se foi, aí a última ceia que ele celebrou, na casa, naquele local onde havia um cenáculo mobilado para isso. E depois, naquela última ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos, né? E naquela ceia também João estava recostado no peito de Jesus. Depois de Apocalipse nós temos a famosa ceia que todo mundo espera, que é as bodas, né? Chamada ceia das bodas do Cordeiro. Ceia das bodas do Cordeiro. A boda do Cordeiro é um evento que vai acontecer escatologicamente na região celestial, depois do arrebatamento da igreja. E então terá uma ceia. E ele diz, bem-aventurado aqueles que foram convidados para cear, né? E Mateus 23, falando sobre ceia, sobre jantares, sobre refeições, ele diz que os fariseus e escribas amam os primeiros lugares nas ceias. Algumas coisas que eram comida, que eram usadas usualmente ali para alimentação, fala de peixe, Lucas 11, fala de ovo, Lucas 11, 12, né? O ovo aparece algumas vezes na Bíblia também, mas muito poucas vezes, né? Falando em Deuteronômio de ovos de passarinho, e o Jó fala tem gosto a clara do ovo, a perdiz, que choca ovos que não são seus, a avestruz deixa os ovos na areia para secar, e a coruja, fala de alguns animais também, até ovos de cobra, né? Isaías 59, 5. Então essa aula número 1, ela também vai falar sobre a parte inicial do povo levantar muito cedo, né? Tudo era cedo. Eles usavam muito isso. A gente encontra, fazendo um estudo sobre a palavra cedo, você encontra várias vezes essa ocorrência. Cedo, a fim de aproveitar o máximo, não havia luz elétrica, não havia outro modelo, havia pequenas tochas ou candeias chamadas luquinias, né? Então, a fim de aproveitar o máximo a luz do dia e ter tempo para descansar, né? Eles usavam fazer aquela parada no horário do meio-dia depois do almoço. Então, Abraão levantou cedo para oferecer sacrifício, obedecendo a ordem de Deus, lá no Monte Moriá, Gênesis 22. Moisés levantou cedo para encontrar com Deus no Monte Sinai, Êxodo 34. Jó oferecia bem cedo sacrifício pelos filhos que estavam reunindo de casa em casa. Então, embora fosse possível ficar na cama até mais tarde, né, Provérbios 26, 14, isso era difícil na casa pequena, porque todos dormiam juntos, na casa de pobre não tinha cômodos. Então, perturbava uns que levantavam, né? Então, essa é a nossa primeira aula, nós falamos então da atividade doméstica. A primeira coisa que estamos falando é sobre as refeições e sobre esse hábito de levantar cedo. Fica na paz, tchau, tchau.